Item número SCP-113 Classe do objeto: seguro procedimentos especiais de contenção. SCP-113 deve ser mantido em armazenamento padrão no sítio 23. SCP-113 pode ser manipulado com luvas de laboratório. Nenhum organismo pode ser exposto a SCP-113 sem aprovação prévia. Indivíduos expostos a SCP-113 devem ser mantidos sob observação médica por 7 dias. Descrição: SCP-113 assemelha-se a um pequeno pedaço de jaspe vermelho. A análise mostra que SCP-113 não é composto por jaspe, mas a composição redigida é semelhante à de outros objetos recuperados. Quando o SCP-113 entra em contato direto com a carne de um organismo que possui cromossomos sexuais, as características físicas do organismo associadas ao gênero e ao sexo biológico são transformadas, incluindo a genética e características sexuais secundárias, seja revertidas ou alteradas. Esse processo ocorre em 4 estágios. Estágio 1. Dura cerca de 0,2 segundos. SCP-113 se liga com as células que toca e induz uma mudança química não identificada. Este processo causa danos nos tecidos semelhantes a queimaduras suaves e SCP-113 não pode ser removido do contato com o sujeito até que todos os estágios sejam completos. Estágio 2. Dura cerca de 20 segundos. SCP-113 emite uma onda eletromagnética de baixa intensidade que viaja através do corpo do sujeito. Os indivíduos podem experimentar náuseas e vômitos, juntamente com uma sensação de picada em todo o corpo. Estágio 3. Dura cerca de 60 segundos. Ao longo desta fase, a composição celular do sujeito é transformada temporariamente. A composição celular alterada varia desde sendo não identificável como humana até uma variação única de células-tronco parcialmente diferenciadas. O sujeito experimentará estímulo intenso de todos os nervos sensoriais durante os últimos 20 segundos desse estágio e descreverá esta parte do processo como extremamente dolorosa. Os sujeitos com pouca saúde podem morrer de choque nesta fase. No final deste estágio, o sexo biológico do sujeito é alterado permanentemente. Em casos padrão, o sexo biológico do sujeito será alterado para o sexo biológico oposto. Todas as características sexuais primárias e secundárias são alteradas em conformidade. Estágio 4. SCP-113 desprende-se do indivíduo e torna-se inerte. Os indivíduos com cromossomos sexuais atípicos para suas espécies, como humanos intersexuais, são afetados de maneira imprevisível por SCP-113. Em indivíduos intersexuais humanos, isso parece ser influenciado pela identidade de gênero. Tais sujeitos podem não ser afetados, ou seus corpos podem mudar para combinar corpos masculinos ou femininos de linha de base, com cromossomos sexuais para combinar, ou outros resultados podem ocorrer. Geralmente, a mudança parece combinar completamente ou parcialmente a identidade de gênero do sujeito durante o uso inicial, se a identidade de gênero não for padronizada. Se SCP-113 altera seu efeito com base na presença de uma identidade de gênero não padronizada está sob investigação. A identidade do gênero dos indivíduos humanos não é tipicamente alterada por SCP-113. Em indivíduos com identidades de gênero não padronizadas, tipicamente identidades de gênero que não correspondem ao sexo biológico na pré-exposição, isso geralmente resulta em efeitos psicológicos positivos. Em indivíduos com identidades de gênero padrão, sexo masculino/feminino, correspondente ao sexo biológico na pré-exposição, os efeitos psicológicos geralmente são negativos. Estas parecem ser reações psicológicas naturais e não um efeito anômalo de SCP-113. A exposição ao SCP-113 resulta em efeitos incomuns em certas espécies. Em varanos komodoensis, dragão de Komodo, uma série de indivíduos ZW/ZZ foram transformados para possuir cromossomos WW em vez de ZZ ou ZW, o que era fatal em todos os casos. Em Caenorhabditis elegans nematóide, nenhum macho foi produzido apesar de C. elegans terem 2 sexos, hermafrodita e macho.
Os sujeitos machos tornaram-se hermafroditas e os indivíduos hermafroditas não foram afetados. Nota: em populações selvagens, CLGs machos são extremamente raros. Indivíduos de sexo único, espécies hermafroditas, como minhocas, não serão transformados por SCP-113. O processo do objeto irá parar no segundo estágio e o objeto se tornará inerte. Indivíduos expostos anteriormente podem ser submetidos novamente aos efeitos de SCP-113 ao reiniciar o contato com SCP-113 após aproximadamente 60 segundos. No entanto, em 25% dos casos, a segunda exposição imediata ao SCP-113 não consegue transformar o indivíduo corretamente. A falha de transformação varia na natureza, mas geralmente inclui danos massivos nos ossos, órgãos e tecidos ao indivíduo, bem como obliteração parcial ou completa de órgãos genitais. Isso geralmente resulta em morte por trauma do órgão ou hemorragia interna. A taxa de falha pode ser afetada por indivíduos que não entrem em contato com SCP-113 por um longo período de tempo, que varia de acordo com o indivíduo. Os padrões estão sob pesquisa. Em circunstâncias normais, a taxa de falha de transformação aumenta exponencialmente em exposições múltiplas. Os sujeitos que sobrevivem à exposição rápida e repetida são eventualmente transformados. Dados expurgados. Outros elementos anômalos continuam a aparecer à medida que a contagem de exposição aumenta.